narrador aqui da Band News FM, sabe tudo de futebol e vai responder as nossas perguntas aqui. Marcelo, obrigada por atender a gente nesse dia tão movimentado. Imagina, obrigado vocês sempre. Isa, boa tarde Larissa, Alê, todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM. É um momento muito especial para o torcedor santista, né? A gente que está acostumado a narrar jogo, a gente lida com a emoção das pessoas, né? Com o sentimento das pessoas. E é visível no santista uma retomada de um orgulho perdido. Porque o Santos perdeu o Pelé, né? Faleceu, caiu para a segunda divisão do Brasileiro, um time muito machucado, né? Um clube machucado, gestões ruins, sem dinheiro, jogador indo embora. Então, quando você traz de volta o seu segundo maior ídolo da história, porque ele escolheu voltar, né? E tudo isso que está envolvendo a volta dele, né? As mensagens, os vídeos, é uma comoção que o santista tinha esquecido. Como era. Muitas vezes a gente menospreza um pouco o tamanho do Santos Futebol Clube, né? E acho que hoje o Brasil está de novo revendo o que é o Santos, o que significa o Santos para o futebol brasileiro e a possibilidade que a gente tem de apreciar o futebol com alegria, porque a gente está perdendo isso também um pouco, a gente está muito exigente, eu acho, com o futebol. E essa comoção toda traz para a gente uma satisfação de torcer, de ver, de trabalhar com futebol, que é muito bacana. O que ele pode oferecer para o futebol, o que ele pode render para o Santos, a gente não sabe. Porque ele tem uma lesão grave, teve uma lesão muito grave, vai ter lesões micro pelo caminho, como já aconteceu lá na Arábia Saudita, lesão muscular e tal. A gente não sabe quanto tempo exatamente ele vai ficar, mas só a presença dele já eleva o Santos a um patamar de resgate. Eu acho que essa é a grande notícia do dia de hoje. E Marcelo, quando teve esse burburinho de o Neymar pode voltar ou não, o que vai acontecer, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente não sabe o que o Neymar ainda pode trazer de volta de futebol, mas é muito comum que assim, a população pense nesses jogadores que foram pra fora, brilhar lá fora, quando voltar, vai se aposentar. O Neymar é novo. Sim. A gente pode pensar nessa realidade pra ele ou ainda é uma incógnita? Ele não pensa em se aposentar, né? Acho que é uma situação diferente da do Ronaldo quando veio pro Corinthians, da do Romário quando veio pro Flamengo lá nos anos 90. Robinho, que voltou pro Santos. Exato. Também. O Romário, quando ele veio pro Flamengo, ele era o melhor do mundo, ele tinha ganho a bola de ouro. Ele tinha acabado de ser campeão mundial em 94, era uma outra situação. E ele ainda durou muito tempo, ele foi artilheiro do Brasileirão no ano 2000, aí pelo Vasco, 2000 e pouco, né? O Neymar, ele vem para se recuperar, para voltar a pelo menos perto do nível que ele tinha. A gente pode pensar em um retorno para o futebol internacional? É isso que ele quer. Ele quer utilizar o Santos nesse sentido, entre aspas, para se recuperar fisicamente, para pegar ritmo de jogo, para ter competitividade, para daqui a pouco ele voltar para o futebol europeu, que não seja para Real Madrid e Barcelona, mas para um time de segunda linha ali do futebol inglês. Ele tem condição. Bola, ele tem. Ele é um gênio. O Neymar, ele é um gênio. A dúvida é a questão física. A discrepância para o nosso nível de futebol no Brasil, em tese, se ele tiver 50% da capacidade dele, ele vai deitar e rolar aqui. A verdade é essa. Agora tem a questão física, tem o calendário, é jogo todo dia, é grama sintética, é viagem. É uma realidade que ele não tem há muito tempo, né? Faz 10 anos que ele foi embora. Então aqui o negócio é um pouco diferente. Ele vai ter um tempo de adaptação. Mas eu acho que a torcida e a escolha dele pelo Santos foi estratégica nesse sentido. A torcida do Santos vai entender, acho. E não vai pegar tanto no pé dele, ele vai ter esse tempo e esse afago para poder se recuperar mentalmente, fisicamente, para ir voltar ou não ao mercado europeu, depende do lado de lá. Se o mercado quiser tê-lo de volta, senão ele vai ficar aqui mais um tempo e se preparar para a Copa do Mundo, que é o objetivo que ele tem. E o quanto... perdão, Ale, mas o quanto essa vinda do Neymar de novo para o Santos, o quanto isso também impacta o próprio clube, né? Nessa busca por novos jogadores, por fortalecer também o time daqui para frente, apesar do contrato não ser um contrato extenso do Neymar, mas justamente o quanto isso impacta o Santos. Eu acho que já tem um efeito prático aí, já mais de 20 mil sócios torcedores só do anúncio dele para cá, venda de camisa. O Santos, se for inteligente, né? Se o Santos tiver gente competente para lidar com esse fenômeno, o Santos vai ganhar muito dinheiro, né? E vai poder se recuperar financeiramente. E ele, como você disse bem, ele pode trazer gente para ajudar o Santos, que também precisa de um time nesse momento. O time do Santos hoje não é bom. Então ele sozinho, faz sol, mas não faz verão, né? Então, eu acho que ele vai ajudar nesse sentido. Mas cabe ao clube aproveitar
para sair do atoleiro que vive e fazer com que ele se recupere também. É uma coisa mútua, eu acho. Marcelo, eu queria falar com você do lado do Neymar, pela forma muito cuidadosa dessa comunicação nesses últimos dias, né? O Neymar, que em outros momentos já foi criticado pelas escolhas da carreira, por respostas, assim, intempestivas, de cabeça quente, muitas vezes, de momento que dá a impressão, pelo menos, de que ele poderia ter conduzido de uma forma mais pacífica algumas coisas, de uma forma mais pensada, e ele tem demonstrado muita gratidão, né? Apesar desse momento delicado que a gente sabe que vive o Santos, apesar de saber de todas as limitações, ele tem demonstrado muita gratidão, muito carinho ao Santos. E acho que essa comunicação tem sido, assim, impecável, né? Aí quem cuida disso para ele também, né, Neymar é muito bem cercado, o próprio pai, né? Assim, essa parte de transferências, né? O pai dele é muito bom nisso. As escolhas de carreira que ele fez foram escolhas que ele mesmo, o próprio Neymar filho fez, o próprio Neymar pai já disse que ele era contra a saída do filho do Barcelona. E ele quis ir e foi. Aí é a escolha de cada um. Acho que tem um tempo também, Neymar já tem mais de 30, né? O tempo vai passando, você vai ficando mais experiente, mais tranquilo em alguns aspectos. E ele está numa situação, numa condição também, nesse momento, em que ele tem que reduzir a marcha. Porque agora ele precisa voltar a mostrar. Então, a volta dele para o Santos é o melhor dos mundos. Pode não ser financeiramente, mas dinheiro acho que é uma coisa que ele não precisa mais, né? Veja bem. Então, para a carreira, o que é mais importante? Ir para um lugar que ele vai ser acolhido. Então, quando ele falou lá para o Romário que ele iria ou para o Flamengo ou para o Santos, ficou uma coisa lá na Baixada, se ele for para o Flamengo é uma traição. E ele escolheu o coração e aquilo que seria mais confortável para ele. Isso ele foi muito inteligente mesmo. E será que fora do Santos, Marcelo, ele tem esse apoio? Porque os nossos ouvintes aqui estão mandando mensagem perguntando: será que o Neymar ainda vai jogar? A gente até levantou uma possibilidade. Se você queria o Neymar no seu time, e muita gente falando que não. Será que nacionalmente o Neymar consegue voltar a ser um ídolo? Eu acho que como tudo no Brasil hoje, né, no mundo, tudo é muito dividido e muito extremo, né? Assim, como ele nunca conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, a maioria das pessoas acha que ele é um atleta fracassado, vamos dizer assim, para a seleção brasileira, que é uma seleção que vive um momento, uma crise de identidade. Então tem muita gente que não acredita mais nele, pelas polêmicas fora e tudo mais. Mas também tem muita gente, talvez isso seja até geracional, tem muita molecada que tá vibrando com ele. Corintiano, palmeirense, flamenguista, botafoguense, só pela presença dele aqui, porque é a figura que o cara tava jogando no videogame. E ele vai poder ver no estádio. Né? Uma geração que não viu outros ídolos. Exato. A minha geração só viu o Neymar. E porque de fato não tem outro. Sim, o Neymar é o último ídolo do futebol brasileiro, pelo menos até agora. Né? O Vinícius não ocupou esse espaço. E ele é um ídolo de uma geração. Então eu acho que é uma coisa bem dividida, mas é o campo que vai mostrar. Se ele começar o Paulistão fazendo gol, driblando, ganhando o jogo, aí isso vira rapidinho. Ô Marcelo, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele fala assim: o Neymar entende o tamanho da responsabilidade dele para os próximos 6 meses, né, esse contrato do Santos? A gente pode falar agora também sobre a maturidade do Neymar, como é que ele vem, né, ele tem esse entendimento dessa responsabilidade e a gente pode esperar um Neymar mais maduro também? Eu acho que sim, acho que tem algumas coisas, né, que se colocaram em relação a ele, né, de festa, polêmica fora, essas coisas que ele mesmo ajudou a criar por uma falta de inteligência de comunicação, acho eu. Mas o Neymar sempre foi um cara muito profissional e muito comprometido com o trabalho dele. O Neymar é um cara que não falta treino, um cara que se dedica nos seus tratamentos, pelo menos é o que vem das pessoas que trabalham no futebol e que já passaram pelo Neymar de alguma maneira. Você perguntar para o Muricy, para o Luxemburgo, os grandes treinadores que passaram, o Tite, eles têm no Neymar um exemplo de profissionalismo. Então eu acredito, e ele sabe o tamanho que ele tem, ele sabe o que ele representa, e se ele não conseguir render aquilo que se espera dele, a gente vai precisar ver qual é o contexto. Se é a questão física, se é o time, se é o treinador, tem uma série. O futebol é um esporte coletivo, a gente se esquece disso. Ele é importante, ele pode ser diferente, mas a gente precisa esperar porque ele está vindo de uma situação física muito delicada. Então, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Eu penso assim. Mas eu tenho certeza que ele sabe o que representa para o Santos e para a seleção brasileira, porque a seleção também está de olho nisso. A seleção precisa dele para a próxima Copa do Mundo, né? Maravilha. Marcelo Duó falando sobre essa expectativa também dessa apresentação do Neymar.